salve, senhoras e senhores. Meu nome é Maurício. Fala, galera, beleza? Carlos. E hoje a gente começa mais um Canadá Pod Talk. Oh, finalmente ele acertou o nome. Acertei, velho. Precisa ficar, vai escrito chover. ali Chover também, né? não. Tá aqui escrito hoje, galera. Por isso que eu acertei. Na verdade eu anotei hoje, já tá em papelzinho aqui. Beleza? Sim. E, cara, antes de a gente começar a apresentar a nossa super convidada de hoje, cara, eu tô até emocionado. Vamos fazer um brinde. Cara, esqueci de botar a coca. Pera aí, ó. Nossa, Pera aí, galera. Vou botar uma coca zero aqui, ó, ao vivo pra vocês, ó. Imagina que bonita, ela explode, cai, derrama assim. Nossa, faz que aquela da hora, né, cara? Até esqueci, né? A gente né? ia ser expulso. Nem começamos. Nosso brinde. E antes disso, de apresentar nossa super convidada, tô até emocionado aqui, cara. Puta, hoje, na verdade, hoje é o primeiro, né? Então. E a pontapé inicial, né? Pé direito. Pé direito, com os dois pés, aliás. Né? O Carlos, então, vai passar para vocês um recadinho aí, depois a gente começa o nosso grande bate-papo. Rapidinho. Então, galera, falando novamente da Kiwi Education, nossa parceira. Então, se você que está no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo tem interesse em imigrar ou fazer um intercâmbio aqui no Canadá, a gente sempre deixa o link na descrição do vídeo. Só entra aí, faz o cadastro rapidinho que um conselheiro vai entrar em contato com você e vocês vão conversar, ele vai entender qual é o seu caso e você pode dar início no seu sonho de imigração ou fazer um intercâmbio para o Canadá. Show de bola, muito obrigado, meu amigo. E galera, hoje tá aparecendo da Globo já, cara. Quase. Galera, hoje vocês estão vendo que o nosso ambiente está diferente. E eu tenho a honra de falar que a gente está direto do escritório do Quebec Internacional. Velho. E nossa convidada quem é, Carlão? É a Elisa. Tudo bom, Elisa? Tudo bem. Que isso, gente? A produtora se empolgou ali, tá, galera? Não deu noção. Bom, Elisa, primeiramente, muito obrigado por ter vindo, por ter nos recebido. A gente que vem na casa dela. Eu venho sempre aqui no escritório. Tô nervosa. Daí, galera, então vamos continuar. A gente tá com a Elisa, pode dar risada, Elisa, não tem problema. Legal. Essa é a graça do negócio. Elisa, vamos lá. Se apresente um pouquinho pra gente, fala como você chegou aqui. Beleza. Você é diretora de mobilidade internacional do Quebec Internacional. Exato. Então eu faço parte da equipe de atração de talentos, né, aqui na Quebec Internacional, sou diretora de mobilidade internacional, sou brasileira, né, tô aqui no Quebec vai fazer 3 anos esse ano e um pouquinho depois da minha chegada eu já comecei a trabalhar com a Quebec Internacional, né. A Quebec Internacional é a agência de desenvolvimento econômico da região de Quebec e arredores, né? Então, um dos nossos mandatos é apoiar as empresas aqui da região, né? Que têm uma necessidade de encontrar trabalhadores qualificados, né? Então, não conseguem encontrar aqui localmente. Então, a agência, né? O Departamento de Atração e Retenção de Talentos, né? Do qual eu faço parte, ele está aí para ajudar as empresas, né? Nessa busca por trabalhadores qualificados, né? Que queiram vir aqui para a região de Quebec. Muito Perfeito. Bom. Minha primeira dúvida, já entrando no assunto, como funciona? São vocês que procuram as empresas ou são as empresas que vêm até vocês? Falam, estou precisando de gente, de mão de obra para contratar, tal. Me ajuda, como que funciona isso? Os dois, né? Muitas empresas vêm até a gente, né? Ver como que a gente pode ajudá-los, né? Principalmente para o recrutamento. Existem outros departamentos na Quebec Internacional, então muitas vezes são os departamentos que se falam e que acabam enviando uma empresa que tinha uma outra necessidade no começo, mas que acabaram vendo, né? Que o recrutamento também é uma necessidade para eles, né? Então, eles vêm até a gente, veem qual é a nossa proposta de serviço, né? Como são organizadas as missões de recrutamento. E aí a gente acaba propondo, né, uma iniciativa ou outra que se adapte melhor às necessidades das empresas, né? E quando a gente tem uma iniciativa em curso, é a gente que vai oferecer também essa iniciativa para as empresas, né? Que já estão acostumadas a recrutar com a gente, então que sempre esperam para saber quais são as iniciativas, as novas iniciativas, né? Para ver se eles têm interesse ou não. E também para aquelas que não participaram ainda, mas que a gente pode ver aí que tem talvez um interesse em embarcar nessas missões de recrutamento. Show. Elisa, assim, eu vou fazer umas perguntas bem básicas, porque a gente também, ele tem um canal, a gente tem outro, tá? E a gente recebe umas perguntas lá bem básicas, né? E principalmente tem um pessoal que confunde um pouquinho o que é o Quebec Internacional e o que é o Quebec Entete. Às vezes, eu já recebi uma pergunta falando, pô, Maurício, Quebec Entete é uma coisa, o que é essa? O que é o... Você pode definir para mim o que é cada um? Claro. Eu vou falar bem a verdade, que para mim era tudo a mesma coisa. Eu não sabia nem do Quebec Internacional, sinceramente. Eu não sabia do Quebec Internacional. E eu vim pelo Quebec Entete. E, cara, eu não vi...
Então, na verdade, né, o Quebec Internacional, site, marca, empresa, né, na verdade são mais as empresas que conhecem, né, o nome da agência. Para os candidatos é um pouco proposital, né, então tem o nosso site Quebec en Tête, mas na verdade é um site, né, que é pilotado pela Quebec Internacional. Então, é o nosso portal de comunicação com os candidatos, é onde a gente coloca todas as oportunidades de emprego, seja a nível local, seja para o internacional, né, a gente tem as atividades locais também. Então, é a marca que a gente usa para se comunicar com os candidatos, tá? Mas não é uma empresa, muita gente fala, mas Quebec en Tête, então, é um headhunter. Não é. É só o site que a Quebec Internacional utiliza, né, para promover as iniciativas para os candidatos. A gente podia definir como um departamento dentro do Quebec Internacional, mais ou menos, é isso? É um site mesmo, site mesmo. Porque, na verdade, vários departamentos utilizam o site, né, quando Perfeito. é destinado para os candidatos. Então, o que a gente vai colocar nesse site são as ofertas de trabalho das missões. Então, todas as oportunidades às quais o pessoal que está fora do Canadá tem a opção, né, de postular. A gente coloca também todas as nossas atividades locais, então seja webconferência, seja atividade presencial, seja a sessão de informação para recém-chegados. Então, tudo que se destina aos candidatos tem informação também geral sobre francização, sobre sistema de ensino, sobre custo de vida, sobre impostos, né? Tudo que é informação para os candidatos a gente coloca no site Quebec en Tête, enquanto tudo que é informação para as empresas vai para o nosso site Quebec Internacional. Perfeito. Que massa. Mais uma coisa, Elisa. Uma coisa que também às vezes não fica muito claro pro pessoal é qual que é a relação, se é que existe uma relação com o governo do Quebec. Existe alguma relação, não? Existe. Então, nós somos subvencionados, né, pelo governo provincial, pelo governo federal, e nós temos também, né, as empresas que pagam para participar de certas iniciativas, tá? Então, a gente trabalha em colaboração com o Ministério da Imigração, né, com o MIFI, Ministério da Imigração, Francização e Integração, na organização de missões, mas a gente tem também, né, subvenções do federal, de outros ministérios, né? Então é uma agência que tem fundos públicos e privados. Perfeito. Muito obrigado por essa resposta. Não sabia. Também podemos entrar nas perguntas mais... Podemos, claro. Fica à vontade, meu amigo. Pergunta que a gente, como ele disse, a gente tem os canais e o Instagram, e muita gente entra em contato e faz a seguinte pergunta. Currículo tem que ser em francês? Então, tem que ser em francês, né? Não vai ser o envio do currículo. Na nossa plataforma, na Quebec en Tête, o candidato que quer participar de uma missão, ele tem que criar um perfil, preencher como se fosse um currículo, vai colocar formação, experiência de trabalho, nível de inglês, de francês e o plano de imigração, e tudo tem que ser em francês. Muitas vagas, às vezes, não exigem o francês, mas o perfil tem que ser para o recrutador conseguir filtrar ali, analisar aquele perfil num primeiro momento, para depois fazer entrevista com ou sem intérprete, né? Dependendo do nível exigido. Mas o perfil tem que ser em francês. Beleza. Então, galera, tem que ser em francês. Exatamente. Elisa, eu acho que assim, como eu falei para vocês, tem muita gente que nem conhece o Quebec en Tête. Muitas vezes elas perguntam, Maurício, como é que você veio? Eu mostro lá a minha história, como é que foi. Galera, funciona, porque eu sou uma prova viva, participei de 2 missões, foi presencial, também daqui a pouco a gente vai fazer umas perguntas sobre qual foi a diferença presencial e como é que tá as entrevistas online, tá? Mas eu acho que seria legal você falar pra gente o que é o Quebec en Tête, como funciona desde o início ali, o que o cara faz, postula. Claro, pra nós aqui que estamos envolvidos, parece uma pergunta básica, mas tem muita gente me perguntando, o que é o Quebec en Tête? Daí eu mando lá a telinha, é o governo, não é o governo. Então tem muita gente que tá meio perdida ali nesse beabá. Seria legal você, o Quebec en Tête, você o que acontece, como funciona, como escrevo. Dá um resuminho pra gente, por favor. Então, para poder participar das missões, né, quando é feito no nosso site, acho que às vezes rola um pouquinho de confusão também, porque o Ministério tem um portal também, né, que é o site da Journée Québec, onde dependendo da iniciativa, você tem que aplicar pelo site do Ministério. Então, de uma iniciativa para outra pode mudar, tá? No caso dessa para o Brasil, a gente está usando o nosso portal, né, então Quebec en Tête. Então, tem que criar a conta e a conta é criada uma vez só. A conta, né, quero dizer o perfil completo ali com todas as informações do currículo. Beleza. Uma vez que o perfil ele tá criado, é possível modificar, né? Perfeito. E aí com ele prontinho, pode começar a mandar para as empresas, né? Então você consegue consultar as vagas de cara sem precisar criar o perfil no primeiro momento. Show. Mas para aplicar, tem que criar aí o perfil em francês. Criou o perfil, aplicou para as vagas que correspondem às suas competências, né?
com o seu acesso, com o seu usuário e senha, você consegue ficar acessando e ver qual que é a etapa dessa candidatura, né? Então, ela pode ir para análise, você manda, ela vai para análise, e aí ela pode ficar como não retido no momento, né? Significa que a empresa até achou seu perfil bacana, mas não tem ali muito a ver com a vaga. Pode ir para não retido, né? Então, realmente não tem muito a ver mesmo com a vaga. Ou convocado para entrevista, que imagino que tenha sido o seu caso. Então, esse aí vai ser mais uma pergunta que eu ia te fazer. Aconteceu os dois detalhes que não sei se eu tô equivocado, mas tem um status lá que acho que é o que você comentou agora, que é o retido, mas não, a empresa tem um certo interesse, mas não quer, né? Então, talvez naquela missão em si não deu certo, ou a empresa tipo, vai fazer umas outras entrevistas com outro pessoal ali. O Maurício talvez ficou retido ali, vou tentar esse cara. Como é que funciona mais ou menos? Porque eu fiquei, em 2017, eu fiquei retido em 3, não passei por causa do meu nível francês, né? Daí eu pratiquei para 2019, quando eu passei, né? Então, seria mais ou menos isso. Mas esse não retido, o que eu tenho que fazer? Assim, daí tem uma missão em 2018, eu tenho que reaplicar ou o meu perfil tá ali? Tem que reaplicar. Então, Perfeito. A cada vez que tem vagas novas, se você não aplicar, a empresa não vai achar o seu perfil. Mesmo que o meu perfil esteja não retido ali, mais com interesse no momento ali. Exato. Então, na verdade, o que acontece? As empresas elas têm acesso a todos os perfis dos candidatos, tá? Durante um período de tempo. Okay. Então, se ela te colocou não retido no momento, pode ser que ela te contacte para uma oportunidade futura ou não, tá? Mas não é automático para uma próxima missão. Então, se você vê que daqui 6 meses aquela mesma empresa está participando de uma missão, às vezes pode ser que não sejam nem as mesmas vagas, tá? Entendi. Então, essas candidaturas de uma missão, elas não são jogadas para a próxima automaticamente. Pode ser que você não tenha mais interesse, pode ser que a empresa nem tenha mais aquela vaga, tá? Claro. Então, a cada nova oportunidade que os candidatos veem no site, se eles querem ser considerados, tem que postular, tá? Não fui retido para nenhuma vaga nessa missão, provavelmente o perfil ali não estava de acordo com o que as empresas queriam, tá? Então fica de olho, porque para uma próxima é só aplicar de novo, tá? Vai para avaliação, aí a mesma empresa, a mesma vaga, não tem problema, te interessa ainda, postula de novo. Entendo, perfeito. Interessante. E voltando por exemplo, o nível do idioma, que a gente viu, pelo menos eu participei da missão em 2018, mas para minha área em TI não tem muita vaga. Eu fui chamado para uma entrevista com a CGI na época, mas acabou não indo para frente. E outra pergunta que a gente recebe muito, por exemplo, preciso do francês, tem que ser avançado, tem que ser intermediário, não tenho nada, sei falar bonjour e é isso. Como que funcionam essas vagas hoje? Eu vi que tem algumas vagas já com francês iniciante, né? Sim. Cada vez mais, para alguns setores, a gente tem visto exigência 0 do francês ou o francês iniciante, né? Depende muito do setor, a gente vê bastante vagas que não exigem o francês para o setor manufatureiro, porque as empresas sabem que fora do Quebec é muito difícil encontrar profissionais que ocupem certos cargos que já têm um nível bacana de francês. Então, elas são mais flexíveis, não tem contato com o cliente, então o francês não é primordial no primeiro momento, né? Porém, para algumas outras vagas, vou dar um exemplo de área da saúde, né? Eles exigem um francês mais avançado, geralmente pelo menos um intermediário, porque para enfermeiro clínico, né, que é o caso do que a gente vê nessa missão, vai ter contato com o paciente, né? Imagina, não entendeu, tá com dor no pé, na orelha. Então, perigoso, né? O doutor, arruma a orelha dele. Exato. Então, é por isso que precisa de um nível bacana de compreensão, né? Porque vai lidar com o cliente. A mesma coisa na área de TI. Tem vagas que exigem um nível mais avançado, porque Perfeito. ou vai animar reunião, ou tem... Exatamente. Então, vai falar bastante. Não é aquele programador que vai codar o dia inteiro ali, não precisa nem falar com ninguém, né? Então, é essa a diferença. É claro que para algumas vagas tem o inglês também, né? A área de games, por exemplo, para essa missão, as empresas estão abertas a considerar candidatos que falem só inglês. Não estão nem exigindo francês, porque sabem que a área de games é uma falta de mão de obra no mundo inteiro, né? E aqui não é diferente, claro. E eles sabem também que a grande parte dos bons profissionais tem um inglês bacana, então estão abertos a pessoas que falem só inglês. Show. Mas voltando agora essa missão que a gente vai ter em 2022, Elisa, para o Brasil.
as vagas ali a gente vê que não são às vezes as mesmas para aquela missão mundial e tal. As missões agora para o Brasil estão voltadas em quais... O que você tem de vaga de emprego lá? E depois você podia comentar assim comigo, depois do status retido, o que acontece? O que o cara tem que fazer naquele momento? Depois, recebi... Normalmente eu recebi em 2019 eu recebi um e-mail da Juliana, 2016? Acho que eu fui da Juliana falando, Maurício, você quer participar? Eu falei, fiquei feliz pra caramba. Como é que tá funcionando isso aí? Então, primeiro das vagas, né, muda de uma missão para outra. Muitas pessoas perguntam pra gente, poxa, mas eu vi tanta vaga na missão mundo e agora pro Brasil tem menos, né? O que a gente tem que lembrar é que as necessidades das empresas mudam também, né? Lógico. Então, se elas conseguiram candidatos bacanas na missão mundo, elas não vão repetir as mesmas vagas, né, pra missão Brasil. Exato. Então, por isso que a cada missão a gente tem uma mudança de empresas, de setores, né? E tem alguns setores que são principais pra gente no Brasil. A gente sabe, nós da Quebec Internacional e as empresas sabem que a gente vai encontrar bons candidatos na área da saúde, manufatura, tecnologia e games, né? Então, por isso que a gente vê sempre... Você vê bons profissionais ali naquela área, então vocês vão recrutar lá. Exatamente. Exato. Então, isso vem de boas experiências das empresas, né? Que já trabalham com brasileiros e falam, poxa, os meus caras de TI aqui... São bons. Né? São bons. Então, os que eu recrutei são bons, quero voltar. E tem também, né, a gente consegue aconselhar as empresas de acordo com as necessidades delas. A gente vai falar, olha, tal território é melhor, tal território, se vocês forem flexíveis quanto ao francês, pode rolar também ou não, né? Então, é essa a diferença. Quando a gente tem uma missão mundo, são todos os países. Então, as empresas, né, têm acesso a um banco aí de candidatos muito maior do que para um país preciso. Por isso que a gente vê mais empresas, mais setores e mais candidatos, consequentemente, claro, né? Claro. Então, na verdade, aqui o pessoal do Brasil tem que ficar ligado nessas missões ali de grande porte, porque é uma oportunidade para os brasileiros também. Também. Exato, podem participar. A gente teve uma missão no final do ano passado também, América Latina, né? Era aberto para a América Latina inteira, o Brasil estava incluso, então todos os brasileiros puderam participar também. E a gente tinha ali vários setores, né, representados. Então, agora para o Brasil, a gente tem esses 4 principais, mas são mais de 400 vagas, né? Então, são 114 no site, mas para várias vagas são mais de um profissional, né? Que vão ser recrutados. Em enfermagem são mais de 100, por exemplo, né? Então, no total, ali, a gente tem mais de 400 oportunidades, né? O que não falta é vaga né? Para essa missão. E, inclusive, isso que você falou para mim foi meio engraçado, porque o meu caso é curioso. Que eu postulei para administrador de banco de dados. Só que na hora o cara falou assim, Maurício, eu não quero você como administrador, eu quero você como desenvolvedor. Daí o cara me contratou assim, não tinha nem a vaga lá. Eu falei, meu Deus do céu, talvez é isso que você falou, talvez em centralizar melhor, mas o que eu fiz? Eu disparei pra tudo quanto é lado, dei uma metralhadora. Mas o cara na hora falou, não, Maurício, eu quero você só que desenvolvedor. Isso pra mim foi muito engraçado. Terminando a sua pergunta, Elisa, depois que o cara... teve o perfil retido, o que acontece? Isso. Então, ele vai para análise, né? Se ele for retido, ele vai aparecer como convocado para entrevista, né? Okay. Então, o que vai acontecer com esse candidato? Ele vai receber um e-mail da Quebec Internacional para ele confirmar a entrevista dele. Então, escolher data e horário, né? Para essa missão, as entrevistas vão ser feitas entre os dias 25 e 29 de abril, perfeito. Tá? Online, na plataforma mesmo, direto na plataforma Quebec Ampeta. Mudou agora, né? Isso, tá Mas chique, você foi presencial, né? Então a gente foi lá te buscar. A minha foi à distância, mas eu fiz pelo... Foi pelo Skype. Foi pelo Skype, isso. Era Skype, agora a gente integrou, agora. Pois é. Cara, então a gente integrou também a... Mais fácil, né? Fazendo uma plataforma só, né? Sim. Então agora é tudo integrado. Então essa pessoa vai receber um e-mail, né? Para confirmar a entrevista, escolher data e horário. E ali é só se conectar, né? Depois no dia, na data e horário certinho, na plataforma para fazer a entrevista com o recrutador. Show. Você quer falar? Eu gostaria só de voltar uma. Volta. A gente estava falando por exemplo, eu sou brasileiro, então se estiver rolando uma missão, por exemplo, para a Tunísia, basicamente uma missão na qual o Brasil não está incluído, eu posso participar?
Normalmente, a gente usa geolocalização no nosso site. Então, por exemplo, essa agora do Brasil, só quem está no Brasil e no Canadá consegue ver. Então, o pessoal da Tunísia, por exemplo, não pode participar, não consegue, né? Mas a gente usa o serviço de geolocalização, né? Então, essa missão ela é focada para o Brasil. A gente quer realmente só brasileiros, né? Então, porque realmente a gente sabe que esses setores são bem desenvolvidos no Brasil, a gente vai encontrar um pessoal bacana. E vice-versa. Caso então, tenha um imigrante ali morando no Brasil, que pode não seja participar, brasileiro, pode. É para todos com residência no Brasil. Perfeito, tá? Show de bola. O que mais que eu ia perguntar para você? Pode continuar, dar outro que era... Tá, fez a entrevista... Isso. Então, tendo feito a entrevista com a empresa, né? Aí, a partir desse momento, o contato já não é mais com a Quebec Internacional, é com o empregador, né? Então, o recrutador vai entrar em contato, seja para marcar uma segunda ou uma terceira entrevista, acho que deve ter sido o caso de vocês, né? Não, o Carlos veio direto, uma entrevista só ali confirmada na hora. Não, foi o contrário. Fiz a primeira e não fui pra frente. Ah, tá. Eu vim. Acontece. É a vida. Acontece. Eu vim pelo college depois. Ah, entendi. É uma saída, né? Quando não rola ali o emprego, né? Tem que ver outros planos. Então, o caso do Maurício. Mas deve ter sido isso, né? Acredito que você deve ter feito a primeira entrevista ali presencial, deve ter tido talvez um teste técnico, ainda mais que foi para um cargo de desenvolvedor, e talvez umas 2 ou 3 conversas ali. Perguntei com a pessoal da RH. É exatamente isso. Mas assim, cara, eu vou ser bem sincero pra vocês, cara. Quando eu recebi um pirulito do Canadá, da folhinha do cara que tava me entrevistando, eu falei, passei, cara. No foi pirulito você já sentiu. No pirulito eu senti o gosto do Canadá já. É assim que a gente sela contrato. Olha, fica mais uma dica pra vocês. Ainda bem que eu não passei agora. Cara, não recebeu o pirulito. Não. Cara, mas é engraçado, cara, porque você se apaixona primeiro você pirulito? Também. Mas primeiro você, quando tá decidindo ir pro Canadá, você começa a pesquisar. Daí você não sei se hoje em dia está sendo feito aquelas missões aí no Quebec Intest, que aquilo te encanta, não sei quem faz aqueles vídeos, cara. Porque hoje, eu estando aqui, parece que eu tô complementando meu sonho, cara. Tem uns vídeos do Quebec Intest, galera, depois vocês pesquisam, vale a pena, que mostra um pouquinho da galera que passou nas missões, mostrando a vida que eles têm aqui. Aquilo é fantástico, te alimenta de uma maneira, cara. Hoje eu estando aqui, eu pareço, cara, parece que eu tô no dentro do vídeo. Não te chamaram pra fazer um vídeo? É isso que eu ia falar, vou te convidar pro próximo. Ele tá tão apaixonado, ele vai participar do próximo. Pode chamar que eu vou, cobrar favor, aquele podcast que eu participei. Carlos, então, quando tiver um sobre college, assim, já sei pra que eu vou ligar. Pior que o meu, eu acabei fazendo todo o processo de visto, tudo. Vai estudar igual, vai participar do nosso vídeo. Mas, só que vocês, na verdade, não você, mas eu dei uma caroninha pra Janaína lá em Campinas. Na verdade, quando você tava falando do vídeo, é que normalmente vocês fazem as palestras deles, normalmente é o MIF, que aí o cara fala da imigração e vocês entram. Isso, a gente fala das iniciativas, exato. Foi a que eu participei em Campinas na época. E aí tava a Janaína e eu não vou lembrar o nome dele, mas ele ficava no México, mas ele era brasileiro. E aí acabou que a gente ficou lá conversando, eu fiquei enchendo o saco deles, porque eu tava na época no Mon Projet Quebec, e eu queria novidades, eu fiquei perguntando, aí acabou, um maior tempo, tava ele, mas os dois e um amigo meu, que tinha ido junto. Aí a Janaína virou pro rapaz e falou, vamos pedir um Uber? Aí vocês vão pra onde? Lá pra rodoviária. Eu falei, não, vamos, a gente dá carona pra vocês. Ai, que mundo pequeno. Detalhe, o carro não era meu, tava de carona com ele. Aí eu falei, aí a gente levou, foi super legal, a gente conversou bastante durante o caminho. Vou falar pra Janaína que eu tive que fazer um podcast pra pagar a carona aí que ela pegou uma vez. E aí foi numa sexta em Campinas, aí no sábado a gente foi pra São Paulo, que eles fizeram novamente em São Paulo, que aí tinha uma galera que a gente conhecia lá, que também tava no Mon Projet Quebec na época. Olha, assim que possível, a gente quer retomar as viagens, né? Vocês viveram as missões, as palestras presenciais. Infelizmente, né? Com a pandemia, nós não fomos os únicos, né? E o Brasil não foi o único país por qual a gente não conseguiu ir. A gente está com as atividades online, né, desde 2020. Então, a gente espera poder, quem sabe ano que vem, né, poder retornar. Para as empresas é muito importante também encontrar os candidatos. Pessoalmente, eu acho que é outra vibe. É outra vibe. E uma vantagem da missão presencial é que você ia ali, conversava com o cara que ia te entrevistar, depois você podia, sabe? Tinha um tempo para você distribuir o seu currículo, conversar com algumas outras empresas, sabe? Então, tinha algumas oportunidades que apareciam ali no momento. Infelizmente, o virtual, a gente tem algumas limitações, né? Não tem jeito. O importante é se adaptar, né? A gente não queria parar, com certeza. Exatamente.
A necessidade ainda está aqui de mão de obra. Exatamente. Mas, poxa, ninguém mais do que a gente quer retomar as missões presenciais. A gente sabe que é muito importante. Vocês têm noção mais ou menos quantas pessoas já ajudaram a vir para cá? Tem, era a minha Anotou, colinha né? aqui que eu tinha separado. Vou te Olá, contar aqui com detalhes, hein? Olha só. Então, a gente começou a organizar missões de recrutamento, né? Então, em 2008, foram mais de 19 mil recém-chegados, né? Isso com família, porque a gente contabiliza realmente a família, né? Das pessoas que chegaram. Então, olha... Cara, muita gente. Contratação, porque eu te falei, né? 19 mil de recém-chegados contando a família. Então, trabalhadores especializados, 7.456 contratados desde 2008. Nossa E com a família, gente. então, 19 mil pessoas, né? Recém-chegadas aqui na região de Quebec. E 1.150 estudantes, Carlos. Deve estar contabilizado aí. Galera. 1.150 estudantes, na verdade, nas nossas missões, né? Se você veio por conta própria, não tá. A gente tem as iniciativas para estudantes também. Então, é uma quantidade grande, né, de pessoas que a gente acabou acolhendo aqui em Quebec, no Brasil, né? Então, as missões é desde 2008, no Brasil desde 2011. Nossa, legal. Tá mais uma prova que funciona o negócio. Bom, então legal saber que vocês estão realmente trazendo bastante gente, está ajudando a povoar o Quebec. E uma das questões também, você tocou no assunto da família, né? Eu até conversei essa semana por exemplo, a pessoa vai, faz todas as entrevistas, passa na entrevista, tudo certinho, vai receber a oferta. É só para a pessoa, a empresa ela vai fazer todo o processo para a família também, porque eu ouvi que uma das empresas acabaram falando que para o momento eles queriam trazer só o candidato e que a família esperasse para vir depois. Eu entendo que se for uma opção da família fazer isso, de repente o marido vir antes para se adaptar, alugar um apartamento, para trazer a família com uma maior segurança, ok, mas a empresa impor, você já ouviu falar disso? É mito? É mito e não é. Na verdade é o seguinte, a primeira coisa que a gente tem que dar uma olhada é se a vaga de emprego dá direito, né, ao trabalhador de vir acompanhado da família. Então, às vezes, não é que a empresa não quer, né? Só tem que tomar cuidado com essa distinção, né? Quando, inclusive, para essa Missão Brasil, a gente colocou nas vagas quais são as vagas que não dão direito, né, à família acompanhar. Que legal, Então, o que acontece é o seguinte, vagas especializadas, tá? Dão normalmente direito, né, ao cônjuge de vir com uma permissão de trabalho aberto e os filhos podem vir para estudar, tá? Quando as vagas são menos especializadas, a gente vê, por exemplo, quando é préposé ou beneficiário, né, cuidador, cuidadoras, ou algumas vagas na área de manufatura, né, são pouco especializadas, categorias mais baixas, né? Então, não dá direito ao trabalhador de vir acompanhado da família, tá? Isso é independente da vontade da empresa ou não, tá? Então, pode ser que a empresa tenha falado isso para o candidato, ele tenha entendido, poxa, a empresa não quer que venha acompanhado da família, tá? Isso não é verdade, as empresas sabem que é um projeto de família, tá? Então, primeira distinção que tem que fazer é essa, né? Se não tiver escrito na oferta de emprego, no nosso caso está escrito na oferta de emprego, né? Mas só perguntar para o empregador, essa vaga dá direito a minha família vir me acompanhando? Se a resposta for sim, né? Então, o que acontece? A parte de benefícios, isso entra nos benefícios, né? Então, a empresa, o que ela paga, o que ela não paga. Você pode vir, então, acompanhado da sua família. A empresa ela vai começar ali as etapas do processo de permissão de visto, né? Então, tem papelada do lado dela, vai dar entrada no CAC do trabalhador, né? E aí, depois, as próximas etapas, normalmente, fica na responsabilidade do trabalhador. A empresa vai acompanhar esse trabalhador, responder perguntas, pode ser que ela seja acompanhada por um advogado de imigração, né? Que vai cuidar da papelada. Não significa que a empresa vai pagar toda essa parte de documentação de permissão de trabalho, tá? Algumas empresas pagam, algumas empresas não pagam, tá? Como descobrir? Perguntando, não tem problema nenhum. Quero saber o que é pago no meu processo. Falar, olha, se não tiver um apoio financeiro da empresa, talvez eu não consiga vir, é a realidade de muita gente, né? Então, perguntar não tem problema nenhum. Isso tem que entrar na parte de negociação. Até quando você recebe a job offer, é uma hora correta. Exato, ali, né? sim. Inicialmente você recebe de uma job offer ali. Exato. Se você der uma olhada na sua job offer, ver que isso não está incluso no pacote, né? Por exemplo, as taxas de visto depois e para a família também. Tem empresas que pagam por tudo, né? Que vão
fazer ali a permissão de trabalho do cônjuge, a permissão de estudo dos filhos, as empresas pagam, outras não, tá? Isso vai como benefício ali, não tem problema nenhum fazer a pergunta, né? Vocês pagam ou não pagam, não tem problema negociar, falar, olha, se vocês não pagarem, infelizmente, né? Tenho 5 filhos, vai ficar meio caro. Então, não tem problema perguntar, tá? A mesma coisa, a passagem, a gente já viu empresas que pagavam passagem, outras não, né? Quando é no pouco qualificado, entra nas obrigações da empresa, né? Mas como a gente tem pouquíssimas vagas, então não é o comum, mas a gente já viu algumas empresas que pagavam também a passagem de avião. Não custa nada perguntar, falar passagem de avião, vocês pagam? O não já tem, exatamente, né? Então, isso pode ser negociado, pode ser discutido direto com a empresa para não ter surpresa depois na hora, né? Fala, poxa, eu recebi minha permissão de trabalho aqui, tô pronto para ir. Quem que vai pagar minhas passagens, né? Isso tem que ser conversado com a empresa num primeiro momento para não ter mal entendido. E salário? Também negociável? A margem? Antes de falar se é negociável, eu não vou explicar como que aparece no site, como que são definidos os salários aqui, né, no Canadá. Então, em todas as ofertas de trabalho tem o salário, seja anual ou seja por hora, né? Então, às vezes vocês vão ver ali, um desenvolvedor Java, 65 mil, tá? Infelizmente não é por mês, né? A gente tá acostumado, por exemplo, por mês. Nossa, quem me dera. Tinha virado desenvolvedora Java aqui. Então, a gente vai ver, ali vai um desenvolvedor Java de 65 a 68 mil, por exemplo, né? Então, o que vai ditar esse salário, né? É o tempo de experiência do cara, tá? Existe uma tabela de salários que a gente tem que respeitar, né? Que as empresas têm que respeitar quando elas vão recrutar no internacional. E saibam que os salários oferecidos para os estrangeiros são os mesmos salários oferecidos, tá? Para os trabalhadores quebequenses, tá? Às vezes a gente vê pessoas ocupando a mesma posição que tem uma diferença de salário um pouco de alguns $1.000 por ano, porque normalmente aquele teu colega que ganha mais tem mais experiência de trabalho, tá? Entendi. Então, um programador que tem 2 anos de experiência vai ganhar menos do que um programador que tem 10 anos de experiência, mesmo se eles ocupam o mesmo cargo. Entendi. É negociável, sim. A gente tem uma falta de mão de obra importante aqui, né? TI, vocês têm a faca e o queijo na mão, né? Para vocês poderem negociar. Tem empresas que são mais abertas, tem outras que têm aí um limite de budget, né, para poder pagar os funcionários, então não custa perguntar, falar, olha, eu tô aqui dando uma olhada em outras oportunidades, tá mais na casa de tantos mil, né, qual que é a possibilidade de vocês chegarem nesse salário? Liz, só para dar minha experiência pessoal sobre esse assunto de salário, a minha empresa fechou 3 anos, só que você fica naquela, vai ser 3 anos, 65 mil. Só que uma coisa que eu não sabia, cara. Cheguei aqui, primeiro ano, os caras sentaram comigo, vamos renegociar seu salário, eu não sabia. Pensei porque eu tinha um contrato fechado, 3 anos, 2, meu salário se manteria durante 3 anos aquele meu valor, mas não foi isso que aconteceu, justamente por isso que a Elisa acabou de falar. O mercado aqui está extremamente competitivo, falta muita gente, então os caras... Se trabalhou bem, certinho, os caras vão te sentar contigo depois de um ano, renegociar seu salário, vão fazer tudo certinho aí. Desculpa, eu tava rindo. Do que eu só lembro do pirulito agora. Ah, meu Deus do céu. Maurício veio só pelo pirulito, sabia que ia ter mais aqui. Você pediu o salário, mais 3 pirulitos. Sabe o que foi sincero, gente? A gente pode entrar nesse assunto agora, que é como que você acha umas dicas para se preparar. Eu vou falar a minha experiência. Só gostar de pirulito. Só gostar de pirulito. Além de gostar de pirulito, cara, o que acontece? O que eu fiz, velho? Meu francês, em 2017, não tava bom. Então, o que eu fiz? Me preparei pra cacete. Só que o que eu fiz? Em vez do cara me fazer as perguntas, eu falei que não uma tagarela. Então, eu que meio fiz um textinho lá, gravei. Então, ele me deu a deixa. Quando ele me deu a deixa, eu engatei, tio. Conte um pouco sobre você. Quando ele falou isso, eu dei um beijo nele, cara. Parle um poder, obrigado. Cara, eu comecei, debulhei. No final, ele não tinha pergunta, juro por Deus. A pergunta que ele fez pra mim, nossa, você faz musculação? Ele, juro por Deus, gente. Eu juro por Deus, na presencial. Ele disse, vai musculação? Eu faço. Lá em Quebec nós temos ótimas academias. Eu falei, não é possível. O cara já pensou assim, graças a Deus o Maurício vai só desenvolver ali. Exatamente, eu acho. Por isso... Esse é um bom ponto que você falou. Daí, cara, o cara falou assim, daí beleza, daí me deu uns papéis da empresa, não sei o quê, um pirulito, pá. Não, cara, gostei, cara.
Daí, mas então, vamos entrar num tema, acho que legal. O que vocês dicas valiosas pro cara postular pra se dar bem lá na missão? Seja TI, seja... Tem muitos amigos que vieram pra cá também e não acreditavam nisso, mas os caras vieram aqui na usinagem, soldador. Tem vários amigos que vieram por essa missão também. O que você acha? O que é legal? Como que os caras se preparam e tal? Diga aí. Para preparar o perfil, a primeira coisa, acho que tem que dar uma atenção especial ali pro perfil, né? Que é o seu primeiro contato com o recrutador. Então, montar ele bonitinho em francês. Poxa, eu não falo nada de francês. Mas pega aí um professor ou algum amigo que já esteja aqui, que fale bem, que possa te ajudar para o seu perfil estar o mais completo possível. E para que ele seja lógico, né? Às vezes a gente usa ali o Google Tradutor, sai umas coisas meio estranhas, né? Sai aquelas frases bonitas, assim. Eu que o diga. Então, é importante que o perfil esteja completo e que ele faça sentido. Às vezes, o que a gente fala no Brasil não faz muito sentido no francês, né? Às vezes, o meu cargo, traduzido literalmente, né? O cargo que eu ocupo no Brasil, traduzido literalmente para o francês, não faz o menor sentido aqui no Quebec. Pesquisem no LinkedIn, dê uma olhada no em perfis similares, né? De pessoas. Eu sou desenvolvedor, então vou dar uma olhada ali no perfil do cara, Quebec, desenvolvedor. Sou soldador, vou dar uma olhadinha também. Tem alguns outros sites, por exemplo, que vocês podem pesquisar o que é procurado, né, de pessoas, que é o site do Emploi Quebec. Vocês podem dar uma olhada, né, o que é desejado de profissional em tal área. Então, fazer um pouco de pesquisa antes de montar o perfil para garantir que seu perfil está bem montado, tem todas as experiências, que o que você escreveu faz sentido, né? Então, montar um perfil realmente que vai ali conquistar, chamar a atenção do empregador, colocar tudo o que tem relação com a vaga, né? A gente no Brasil às vezes monta aqueles currículos. Aí eu fui vendedor, eu lavei prato, distribuí panfleto. É legal, mas não acrescenta. Exato. Não Aí eu nada. fui desenvolvedor, fui secretário, servi um pouco de café, depois mudei, virei analista BI, até chegar na área de enfermagem. Então, os nossos currículos às vezes só assim no Brasil, a gente põe todas as experiências, né? Aqui não é assim, a gente coloca as experiências pertinentes. Então, eu sou desenvolvedora, eu vou colocar as minhas experiências, as minhas formações, as minhas certificações que tem a ver ali com a minha área de TI. Eu sou enfermeira, eu vou colocar, né, tudo que tem lá a ver, exato, né? Não vou colocar um monte de profissões, de empregos que eu coloquei que não tem nada a ver, que não vão trazer nada, né, de benéfico, que não vão me ajudar a ser recrutado. Então, montar realmente um perfil específico ali, focado para a vaga que vocês vão postular. Os caras às vezes falam assim pra mim, Maurício, mas eu tenho histórico de trabalho, assim, como que os canadenses vão saber se é verdade ou não? Os caras ligaram pra minha empresa. É normal aqui as referências, eu não sei, né? Quem ligou, mas ligaram, cara. Eu fiquei pensando nisso, eu não falei, o pessoal do meu RH, eu ainda vou conversar com eles, a gente vai fazer um podcast com eles também, né? Então daí, a gente pode até perguntar pra eles isso, cara. Quem que ligou lá pro Brasil? Quem eles mandaram ligar? Fiquei curioso, cara. Tem vários motivos para isso, né, Maurício? Então, a primeira coisa é para validar se realmente você tem aquela experiência, né, que você colocou no currículo. Os trabalhadores são um investimento, né, para a empresa, então elas querem se assegurar que elas estão realmente contratando a boa pessoa, né? Concordo. Então, a gente sabe que algumas pessoas ficam criativas ali no currículo, né? Tem que ver. Isso é verdade mesmo. Tem que ver realmente se o trabalhador tem aquelas experiências. E num segundo momento, depois para as permissões de trabalho, né? É algo que o trabalhador tem que comprovar, né? As experiências realmente para ver se ele realmente responde às exigências do cargo. Senão, o governo não autoriza essa pessoa a vir trabalhar aqui no Quebec. Mais uma coisa, vamos lá, a missão agora encerra dia 4, então o cara tem até 4 para postular, é isso? Até o dia 4 de abril para criar o perfil e postular. Beleza. Mais uma dúvida que eu tenho quanto a isso, mudou alguma coisa do tempo de processo? O meu processo durou 6 meses quando não tinha pandemia, agora como é que tá esse processo aí? Mudou, não mudou? Teve só 2 anos de Covid aí. Mudou algumas coisas no mundo, né? Mas brincadeiras à parte, infelizmente ficou um pouco mais lento, né? Então, pré-Covid, a gente falava... Pré-Covid é engraçado, como se a gente soubesse, né? Que ia ter Covid, a gente estava só esperando. Então, antes de tudo isso acontecer, a gente falava de 6 a 8 meses, né? A gente tem falado mais agora de 8 meses a 1 ano, tá? O Brasil foi um país muito afetado, o centro de tratamento, de coleta de biometria, né? Ficaram fechados muito tempo.
Então, isso afetou a agilidade do tratamento dos processos, né? Então, infelizmente, para alguns países, a gente tem visto aí meses, né, que tem que aguardar de chegar aqui para poder trabalhar. Eu acho até legal você ter falado isso, porque grande parte da galera que passa ali, recebe a job offer, pô, vou pro Canadá em 3 meses. Aconteceu comigo. O que aconteceu comigo? Vendi tudo, vendi tudo que eu tinha, carro, andava a pé, saí do aluguel, fui morar com meu pai e não vinha. Daí eu, pô, e o que tá acontecendo? Mas é isso que, acho que é bom deixar claro isso, né, cara? Porque não só eu pergunto, tem uma galera que fez isso, cara. É o exemplo do que não fazer. Exatamente. Mano, mas eu fui, cara, quase tive que morar no bar da ponte, cara. Porque eu tava lá no meu pai enchendo o saco do cara lá e tal, claro, é brincadeira, né? Mas, cara, é bom deixar isso claro, gente, porque passou ali, mantém um pouquinho a vida ali até a hora em que a empresa dá o gol, né? Pra ver, galera, tá tudo certo. Acho que é bom segurar o emprego, eu né? acho que depende. É complicado também, de repente, segurar a ansiedade, né? A gente você até tá tem ansioso. Conversado com uma pessoa que entrou em contato com a gente. Eles passaram, eu não sei sinceramente se foi pela missão, mas acho que é de usinagem. Eles conseguiram uma job offer e falaram que vão entrar em contato com a gente, o pessoal de imigração, para pedir a documentação que a empresa contratou, para começar a dar início nos trâmites e tal. E tipo, uma semana, e não mandou, e 2, e não mandou. E fica aquela ansiedade, né? Outra coisa, que é só para fechar esse papo do recrutamento, Elisa, por exemplo, eu não me sinto preparado no meu francês agora nesse momento, tá? Vou perder essa missão agora. Tudo bem, foi minha decisão. Eu vi você comentando, acho que em algum lugar, que existe um recrutamento contínuo. Isso. O que seria isso? Isso. Então, na verdade, com a falta de mão de obra realmente elevada que a gente tem aqui, né, a gente criou o recrutamento contínuo. Então, a cada mês, várias empresas da região, no número menor, né, colocam as vagas no nosso site também, e essas vagas são destinadas para trabalhadores estrangeiros, tá? Vocês não vão ver o volume, tá, que vocês veem em missão, não vai ter 400 vagas por mês, mas sempre vai ter oportunidade nova no site. Então, não rolou essa missão, dá uma olhada mês que vem, são 8 empresas que vão participar no próximo mês, né? Então, não tenho as vagas ainda, mas com as vagas publicadas, elas ficam um mês no site, o candidato pode postular a partir de qualquer país, tá? Então, todo mês vai ter vaga em empresa diferente, não precisa mais esperar só as missões para poder participar, é só ficar dando uma olhada na nossa plataforma, ver se tem postulando, exato. Funcionamento é igual. Plataforma. Exato, Nossa, entrevistas show de bola, online, cara. né? Então é só ficar, não tem pirulito, infelizmente. Vocês estão quebrando comigo, cara. Eu queria um pirulito agora, cara. Tô até com vontade, velho. Maurício tá criando uma obrigação. Como que eu vou pro Brasil agora em missão sem esse saco de ferrei vocês, pirulito? cara. Eu ferrei todos os empregadores. Porque, sem sacanagem, sabe, não vou falar direito. Eu tava de boa, porque eu tava esperando o cara ali aqui, ó, né? Eu tava aqui. Quando você vai lá no presencial, em 2019, eu tava lá sentadinho, me esperando aqui com a minha mãe. Levei mamãe. Daí tava os dois lá que eu ia... Minha sua mãe na Mamãe, sofri de filho de mamãe. Daí eu tava aqui esperando de boa, e eu tô vendo o cara que ia me entrevistar, né? E é engraçado, não sei se você lembra, sei, lógico que você lembra. Nas missões, os canadenses vão com as camisas... Você pensa que os caras vão mais social... Teve uns caras, donos de empresa, que vai com a camisa toda florida, é o estilo deles que eles andam aqui, cara. E pra nós, dá um impacto, né? Eu fiquei já impressionado. Olha, eu já querendo comprar as camisas. A primeira coisa que ele fez quando ele chegou aqui foi comprar o pirulito e atrás das camisas. O saco de pirulito e as camisas. Só de ver os vídeos de Quebec, já me sentia aqui. Já me sentia, na frente do castelo, a vida, o cara programando no ponto de ônibus. Eu falei, o que é isso? Ninguém vai roubar meu notebook no ponto de ônibus lá, cara. Daí, cara, eu tava de boa aqui, sentadinho, esperando o cara. Daí o cara terminou a entrevista, vazou. Não deu nada pro cara. Pra mim deu o pirulito. Eu falei que passei. Se eu ganhei o pirulito, por isso que eu falo pra vocês. Galera, mais uma dica aí. Ganhou o pirulito, passou. Vou até dar uma dica na minha empresa. Minha empresa participa também. Vou falar, dá o pirulito pra aquele cara que você quer mais. Tô vendo os recrutadores, nós todos presos na alfândega lá no Brasil, contrabando de pirulito, de maple syrup. Por minha culpa, já pensou? Brincadeira. Vou falar que o cabeça do contrabando é um tal de Maurício. Tá lá na cidade de Quebec. Desculpa aí, galera, mas é uma dica aí. Foi por isso que eu não vim, não ganhei pirulito. Então, eu te falo que é importante o pirulito. Tem mais alguma perguntinha pra Elisa? Cara, acho que não, acho que ficou bem... Ficou legal pra caramba, Elisa. Você tem mais alguma coisinha pra acrescentar, tirando o pirulito?
Infelizmente não vamos conseguir dar pirulito dessa vez, né? Então, pessoal, mas tem pirulito aqui de pacote, né? Dá para ir no Costco, comprar o pirulito ali de tonelada. Chegando aqui, não fiquem tristes. Mas lembrando talvez as datas, né? Então, inscrição até o dia 4 de abril para essa missão. As convocações, semana do dia 11 de abril, né? Já que a gente está brincando ansiedade, que dia que eu recebo minha convocação? Então, semana aí do 11 de abril, entrevistas online entre os dias 25 e 29 de abril, tá? Não rolou para essa missão, deem uma olhada no site, pelo menos uma vez por mês tem vagas novas, tá? A gente vão ter mais missões aí que vão vir, né? Não só para o Brasil, né? A gente tem as missões que às vezes englobam vários territórios, então não fiquem chateados, tem mais por vir, tá? E para quem não fala francês, dá um gás aí, porque com certeza, abril do ano que vem, né? Se a gente pensar só em Brasil, abril do ano que vem, com certeza estamos de volta, com ou sem pirulito. Obrigado. Mas a missão Brasil é uma vez por ano, então? Isso, mais especificamente para o Brasil, no momento é uma vez por ano, né? Geralmente no mês de abril. Tá. Então, resumindo, só para fechar nosso podcast, que foi interessantíssimo, para o cara ter mais chances realmente, pelo que você falou, então vamos lá, um bom nível de francês precisa. Se você, tudo bem, programador que nem eu, realmente eu não falo quase nada por dia. E isso me atrapalhou no dia a dia, gente, com a pandemia, porque eu não estou no escritório, estou trabalhando em casa, então não tenho contato com a minha cachorra só, né? Então Ela não fala francês. Eu aprendi mais a latir do que falar francês em casa. Tá? Porque realmente o programador mesmo não tem muito o que falar, é do trabalho mesmo, né? Então vamos lá, é um francês, mas assim, você vai precisar do francês para sair na rua, para comprar um carro, para um aluguel, então às vezes até... Sua vida vai ser em francês. Você faz amizade, quer contar um pouquinho, às vezes falta uma palavra, um vocabulário, você se sente meio... Então acho que o francês é super importante, né? Mesmo para vir e para viver aqui e desenvolver. A experiência de trabalho, né? Você acha que uns 3 aninhos, 2 aninhos... Depende das vagas, né? A gente tem algumas vagas que é de 0 a 2 anos, então o pessoal com pouca experiência pode postular, não tem problema. Perfeito. Se não, entre 2 e 9 anos e 9 anos ou mais, tá? Então, na dúvida, apliquem, tá? Perfeito. Então, o não vocês já têm, cria um perfil, vê uma vaga interessante, aplica, né? Aí vai um pouco da empresa de analisar o seu perfil, as suas experiências, ver se é pertinente ou não. E um pouquinho também, para acrescentar um pouquinho da formação, dependendo da vaga, claro, né? Também. Exato. Né? Então, a gente vê algumas vagas, né, geralmente menos especializado, que exige só o nível médio, por exemplo, né, é a minoria. Se não, um curso, o tecnólogo, né, do Brasil ou o nível universitário. Então, tendo esses 3 requisitos, galera, eu acho que a grande chance de vocês habitarem aqui no Canadá, de estarem aqui vivendo isso aqui, apesar do frio às vezes, mas você se acostuma, né, Carlão? Só é pra montanha. Vai pra montanha fazer snow com a gente, chupar pirulito e acabou. Beleza? Tem mais alguma coisa? Pirulito é o passo. Tem outros pratos típicos aqui. Não tem só pirulito aqui, tá? Tem pirulito não. Os caras vão ficar com o rei do pirulito. Acho que você se criou em Não, o título do vídeo vai ser Quebec Antete e Maurício Piruliteiro. Algo do tipo. É uma boa ideia, cara. Bom? Cara, isso. Muito obrigado por disponibilizar, principalmente o espaço e a sua hora, né? Pra conversar com a gente. Só mais uma... O Quebec Antete, só mais última questão. Eu falei que eu não tinha hora pra ir embora. Aproveitando. Falou pro cara que gosta de falar e daí cagou, cara. Então, é só uma última questão só. Que se alguém tiver alguma dúvida sobre... Sei lá, se o Benjamin falou, tem algum canal de vocês que vocês possam responder essa pessoa? Alguma tem coisa sim. assim? No nosso site tem uma área, né, para contato, então pode escrever pra gente, pode escrever inclusive em português. Tem pessoas na equipe, além de mim, que falam português. Show. Então, às vezes acontece, não tô conseguindo acessar minha conta, ou deu algum problema aqui no meu usuário, a gente consegue auxiliar, né, por e-mail. Então, é só escrever pra gente na área de contato do site. E a gente entra em contato, tá, em alguns dias para poder ajudar. Então vamos deixar esse link aí nas descrições do vídeo aí, galera, beleza? Também queria só fazer um agradecimento, fechar aqui para Ana, que trabalha aqui no Quebec Antete, e para Janaína, que foram as pessoas que me levaram até a Elisa. Muito obrigado vocês duas. Pode dar porrada nelas depois. Paga um putinho, não é paga delas um que eu tô pagando a dívida, né? Eu já sei com quem que eu vou me acertar depois, né, Elisa? Muito obrigado de novo. Desculpa as brincadeiras. Agora sou eu que vai lá, desculpa. Tem uma coisa que a gente sempre pergunta para os convidados. Boa para fechar. Você já está há um tempinho aqui. A gente gostaria que você contasse um perrengue que você passou aqui. Com o francês. Qualquer coisa engraçada. Nossa, foram vários.
Olha, Foram vários. final do ano passado, a vida do imigrante é um perrengue. perrengue chique, né? Depois tu vai ver as minhas histórias, tu vai ver que não é nada. É Vai, um perrengue continua. chique, assim. Mas olha, um engraçado, né? Inverno é o ápice dos perrengues, né? Do imigrante. E eu tava indo fazer o meu teste de Covid, eu embarcava pro Brasil na parte da tarde, né? Então tava indo no laboratório a pé, porque era perto da minha casa, tinha tido uma chuva congelante no dia anterior. Então tava uma pista de patinação, assim. Aí eu tava descendo a rua, vi uma moça na minha frente que escorregando. Sabe quando a pessoa fica escorregando, mas não cai? Ela tava ali escorregando, escorregando. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou passar pela rua, né? Pra não escorregar. Eu botei o pé na rua, mas eu caí com tanta força, mas com tanta força. E eu caí em cima do braço. A primeira coisa que eu pensei, eu falei, quebrei o braço antes de ir pro Brasil. Não quebrei, né? Levantei, cheguei no Brasil toda roxa, fui pra praia cheia das marcas aqui da queda do Quebec. Então esse foi o perrengue mais recente do inverno, né? Então às vezes aqui vira uma pista de patinação a rua e é chão, tem que se acostumar. O bom é que do chão não passa, né? Cara, é isso. Agora vai? Acabou? Agora vamos. Muito obrigado, galera. Acompanha aí. Muito obrigado de novo, Elisa. Acompanha a gente aí. Ah, é verdade. É o nosso primeiro podcast, né? Vai ser o lançamento esse aqui hoje, né? Vai ser hoje. Tem Um vários grande gravados, estilo. mas é isso aí. Bom, Valeu. valeu, galera. Muito Até mais. obrigado por tudo. Põe a introdução.